tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais um Connection. Yeah? Top. Será que vocês perceberam na novidade da semana passada? Agora a gente está com duas câmeras. Yeah. Qual que tá? Na 2. Tá na 1 agora, ó. Cê é louco. Se vocês gostaram, então deixe aí nos comentários o que vocês acharam. A gente tá tentando cada vez mais nos aprimorar para trazer algo top. Não a moto, mas a gente tá cada vez mais tentando nos aprimorar para trazer algo que seja agradável para vocês, não é? Mesmo a gente estando em casa nessa quarentena. Então aqui, se você está assistindo aí, não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo com alguém, mande para os seus amigos agora, né? Isso aí. Agora, então, enquanto você vai fazendo isso, a gente vai ter um break aqui, tá? Cadê a música de elevador aqui? Eu imaginei uma música de elevador, não sei porquê. Break para compartilhamento do link. É isso aí, gente. Compartilha aí, aproveita esse momento aí. Aproveita aí, gente. Mas é isso aí. Espero que você esteja bem. A gente sabe o que o mundo tem vivido, né? Todas as coisas que a gente tem vivido, e a igreja está aqui para você. Eu quero que você sempre entenda isso. A família, minha família, a igreja sempre está aqui para você. Então tudo que você precisar, você não precisa ter vergonha de pedir. A gente está tendo o projeto da ação social na igreja e tem sido uma bênção. Muitas famílias têm sido abençoadas. E você que está precisando, você não pode deixar de falar, né? Porque a gente não tem como saber se você precisa de algo se você não falar pra gente. É isso aí. Não é? E a gente está de braços abertos para te ajudar, não é? Então, fica aí mais um aviso. Amém? Tamo junto. Isso aí. Bora adorar ao Senhor para que Ele prepare o ambiente, né? Eu acho que nesse tempo uma das coisas que eu mais tenho aprendido é sobre isso, sobre como a gente preparar o ambiente para a presença de Deus, né? O que é preparar o ambiente, não é? E eu acredito que uma dessas coisas, eu realmente acredito, tenho convicção de que a presença de Deus está conosco todo o tempo, né? Mas eu acredito que muitas vezes a gente pode estar mais focado nela, né, e receber mais dela, igual o Eric falou semana passada, né, sobre a nuvem. A gente pode estar mais debaixo da nuvem, não é, e receber mais quando a gente está focado, né, quando a gente tem, né, a gente presta atenção, né, que foi uma das coisas que você falou, né. E então que nesse momento é rápido, né, gente, sei lá, 40 minutos. Que você possa tirar esse momento para você ouvir a voz de Deus e receber algo diretamente dele, amém? Ô Espírito Santo, nós somos gratos a Ti, Pai, porque a Tua presença sempre é real, Jesus, sempre, Jesus. Por isso nós te pedimos mais uma vez, venha sobre nós, Jesus, venha sobre nós, Senhor. Ah, como queremos mais, Senhor, queremos muito mais de Ti. Espírito Santo, nós somos carentes da Tua presença, por isso sacia-nos hoje, Senhor. A Tua presença é o nosso lugar, a Sua presença, Senhor, é a nossa habitação. Jesus, Jesus, toda a nossa identidade está em Ti.
presença, Senhor, meu lugar de habitação. E nós cantamos, Jesus, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Quem Deus libertar, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Oh Jesus, Jesus, venha com tua presença, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh Jesus, que essa possa ser a nossa convicção todos os dias. Somos seus filhos, somos agraciados por ti, Pai. Que a tua presença venha lançar todo medo fora, porque o medo não é mais quem eu sou. O medo não é mais quem eu sou, Senhor. Eu sou filho de Deus, amado, favorecido, Jesus. Ei, meu amado Senhor, eu sou escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sim eu sou Jesus. Oh Espírito Santo, que essa realidade possa recair sobre mim, Pai. Que essa realidade recaia sobre mim hoje, Jesus. Que essa realidade, Jesus, possa recair sobre a minha vida, em todas as áreas, Pai, em todas as coisas que eu viver. Que eu possa sempre me lembrar que eu sou teu filho, Jesus. Que a tua presença está em mim. Oh, Espírito de Deus, venha sobre nós. Aonde tu estás, eu quero estar. É o meu lugar, Jesus. Oh, Espírito Santo.
Ó Jesus. Muito obrigado. Ai, Espírito Santo, nós te damos liberdade, Pai. Venha falar conosco, venha falar conosco. Aonde você estiver na sua casa aí, você possa dizer isso a Ele. Espírito Santo, venha falar conosco. Nós te damos liberdade, Pai. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Ah, Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai amado, Pai de amor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Que o seu coração possa estar aberto nesse momento. Isso aí. Nunca feche o seu coração para a presença de Deus. Nunca feche seu coração, né? Hoje a gente trouxe o nosso mascote. Qual que é o nome que a gente pode dar para ele? Um gambá. Fala aí, Lucas. Qual o nome? Timão. Timão. Mas pior que... Não, ele vai ser o nosso mascote, então agora. Deixa ele aí. Tava tentando pensar no nome aqui, não sei. Também não. Se você sabe um nome legal pro nosso gambá, você comenta aí. Deixa aí. Qual nome você daria pro gambá? O Lucas falou dele, ó. Timão. Timão. Não, eu não gostei do Timão. Só porque... Deixa pra lá que... Não, agora ele é o mascote do Connection, entendeu? Não. Isso. Ah, entendi. Não, mas tem que ser um nome legal, mano. Qual é o nome do mascote da Copa lá, que é igual esse aí? Não Eu sei. não vou lembrar agora. Não sei. Não vou lembrar. Tá, até o final, ó, eu vou pensar no nome. E a gente vai batizar ele aqui. Sim, que ele vai ficar aqui pra sempre agora, Vou gente. dar uma batizada A nele. gente vai desenhar ele na parede agora. Deixa ele aí. Né? Então vamos lá, galera. Hoje a gente tem um assunto muito legal pra gente falar. Semana passada o Eric trouxe uma palavra incrível pra gente, né, junto com o Dani, a respeito da nuvem de Deus, não é? Falando da presença do Senhor, o quanto é poderoso nós estarmos debaixo da presença de Deus. E eu queria também dar uma continuidade a isso, né? Falar um pouco da importância da presença de Deus nas nossas vidas. E toda vez que as pessoas falam para mim sobre a presença de Deus, o que é, né, como a gente pode entender e compreender ela, eu vejo ela como uma casa, né? Toda vez que fala da presença de Deus, eu vejo uma casa, assim, né? Por quê? Porque é um lugar que a gente pode habitar, não é? Sim. Toda vez que a gente fala de casa, não sei você, Eric, mas para mim casa sempre é esse lugar de seguro, né? Onde eu me sinto seguro, a minha segurança está na minha casa, não é verdade? É verdade. E tem tipo diferença também, né? Não é toda a casa, é na minha casa, no meu lar, Isso né? aí. Porque tipo, às vezes você vai sair de férias e você fica no hotel, o hotel não é casa, né? Uma hora que você... É. Quero minha cama. quero Isso, meu- até às vezes quando você vai, hoje tá muito na moda Airbnb, né? Sim. Baratinho para você viajar, alugar, né, a casa para você ficar. Mas não é sua casa, né? Você precisa estar na sua casa, um lugar que você se sente seguro, onde você conhece, né, as coisas. E eu achei, e toda vez então que eu penso na presença de Deus, eu vejo como isso, né? A casa, o meu lugar, aonde eu pertenço, né? Onde a minha vida inteira está escrita, né? Na Sim. presença de Deus. Sim. E eu achei muito interessante esse ponto, né? Que na nossa casa, na maioria das vezes, na nossa casa, a gente conhece tudo, não é? Sim. A gente conhece cada Lugar, cômodo, onde as coisas estão guardadas, né? Não sei você, às vezes eu não conheço tanto, a minha mãe conhece mais, eu acho, né? Porque às vezes você abre o armário e fala: "Ô, mãe, cadê meu moletom, mãe?" Aí o que a mãe fala normalmente? "Se eu for aí, É. Aí você procura, não tá aqui, não, tá aí. se eu achar, Deus, né, o que vai acontecer? Você vai apanhar a mulher." porque tá aí. Né? eu Porque sei que tá aí, eu tenho certeza que tá aí. Né? Então, a presença de Deus é isso, né? É o lugar que a gente
né, na minha opinião, né, é um lugar onde a gente pode habitar, onde a gente pode viver, comer, dormir, descansar. E quando a gente precisar, né, toda vez que a gente precisar, Deus vai estar lá, né? Assim como nossa mãe, né? Sim. Ele vai estar lá, né? E eu estava lendo a Bíblia essa semana e eu comecei a ler Hebreus 3, que fala um pouquinho disso, né? E então, se você abrir lá a sua Bíblia em Hebreus 3, do versículo 1 ao 6, diz assim: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Eu vou parar por aqui, se eu li só o versículo 1, né? Porque eu acredito que nesse versículo está uma das maiores revelações de Jesus que a gente pode ter nos dias de hoje, né? Porque aqui fala assim, ó, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos, não é? Ele não fala assim, ó, fixem os seus olhos em Jesus, o seu Messias, não é? O seu Salvador. Ele fala assim, fixem os seus olhos no seu sumo sacerdote. Cara, essa palavra para mim aqui, sumo sacerdote, né? Essa característica de Jesus fala muito com a minha vida a respeito dos dias que a gente está vivendo hoje, né? Sim. Por quê? Porque Jesus, ele veio à Terra como Messias, né? Ele veio como Messias, mas como Messias, ele não veio para mim e para você, não é? Isso é muito forte, né? Não é muito forte, é fato, entendeu? Jesus veio à Terra como Messias para quem? Para o povo judeu, não é? O foco de Jesus era pregar a palavra para os judeus, não é? E quando Jesus morre e sobe aos céus, ele se torna para nós o nosso sumo sacerdote, aquele que está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, aquele que intercede por nós dia e noite. Então, quando a gente lê aqui, né, fixem os seus pensamentos em Jesus, o seu sumo sacerdote está sempre falando isso, fixem os seus olhos nisso, né? Fixem os seus olhos, prestem atenção que todo o tempo que você precisar, você tem um sumo sacerdote, você tem alguém que intercede por você, não é? Então, se a gente continuar lendo lá, versículo 2 fala assim, ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ter dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nós apegamos firmemente à confiança e à esperança de qual nos gloriamos. Olha, vamos ler de novo, versículo 6 diz assim, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, não é? E isso que eu achei muito interessante desse versículo, né? Depois de a gente entender lá no versículo 1, Jesus como nosso sumo sacerdote, é que a nossa casa, então, agora, né, esse lugar de aconchego, né, onde a gente pode descansar, é todos os lugares. Por quê? Porque eu e você, nós somos a casa, não é? Não é verdade, Essa parada da casa, da presença, como eu falei semana passada, falei na palavra, isso tem mexido de uma forma comigo que, cara, eu tenho, não que eu não valorizasse isso antes, entende? Mas eu tenho valorizado muito mais isso, porque ninguém se esconde de Deus.
Deus, ele tá em todo lugar. Ninguém consegue fugir da presença dele. Não dá. Não tem como fugir da presença. Mas você pode ter essa opção de não querer estar na presença dele. Não tem como fugir, mas você pode não querer estar. Isso é verdade. E o que mais pegou a minha vida nesse tempo é disso. Porque a nossa casa, como você disse, é esse lugar de aconchego. É esse lugar onde você cuida, você pinta a sua casa, você arruma a sua casa, você limpa a sua casa, você dá um cheiro para a sua casa. Isso é verdade. Né? Tem casa que você entra e falando, esse é o cheiro da Caramba, casa. você sente aquilo. Isso te faz. O que isso faz em você? Caramba, eu estou no meu lugar. Esse é o meu ambiente. E com Deus é a mesma coisa. Sim. Você preparar, por isso que a gente tem que preparar um lugar, preparar a presença de Deus. Deus, ele vai habitar em lugares preparados. Isso é verdade. Aquilo que eu falei, às vezes a gente quer fazer coisas para Deus sem preparar nada. E isso às vezes dificulta o nosso relacionamento com Ele. Eu achei muito legal o que Deus me mostrou sobre o Éden, sobre o jardim, porque, cara, era a casa de Adão, era o jardim. Jardim é o que? É um lugar de delícia, era um lugar... Deus preparou e Adão cuidou daquilo. Uma das coisas que mais fala comigo sobre o jardim é tipo que era lugar de suprimento deles, entende? Tinha tudo que eles precisavam no jardim, Sim. né? A água, não é? Nem sei se Adão precisava beber água. Mas tinha água, não é? Tinha, sei lá, os animais, não é? Tinha os frutos, tinha todo tipo de árvore lá, né? Então, tudo que eles precisavam, eles tinham no Éden, né? Sim, e o relacionamento dele com Deus. E às vezes a gente quer um lugar, mas não quer o relacionamento com ele. Né? A gente quer estar no lugar, a gente quer... Eu vejo muito isso, falo pela minha vida. A gente quer muito usufruir das coisas que Deus tem para nos dar, mas a gente não quer o relacionamento e a presença dele. Né? A gente quer curar as pessoas, a gente fala assim, a palavra de Deus diz que a gente colocaria as mãos e as pessoas seriam curadas, mas não acontece, porque talvez a presença de Deus não esteja sobre você, sobre mim, né? E eu não entendi isso como um peso sobre mim, mas eu entendi isso como um alerta de Deus. Para mim é muito maravilhoso você estar ouvindo isso agora e eu ter a oportunidade de ter ouvido isso de Deus, porque é um toque pra gente. É a oportunidade que Deus está nos dando de entender que nosso relacionamento com Ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa. É isso mesmo. E por isso que eu coloquei, né, se você gosta de anotar, né, você pode colocar aí, o tema de hoje, né? A gente tá vindo numa série falando sobre a presença de Deus, né, sobre, né, isso. Então você pode colocar a presença é a nossa casa, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que a casa, ela tem um construtor, né? Toda casa, ela tem um construtor. Algo muito interessante também sobre a casa, né? Que a casa precisa ter um alicerce, né? E na Bíblia a gente sempre ouve, não é? As pessoas, né? Acredito que você já tenha ouvido falar que o alicerce precisa sempre ser Jesus, né? A pedra angular, né? Aquilo que sustenta as nossas vidas, né? Por isso que eu também acredito que antes de a gente ler e ver aqui, né, no versículo 6, falando que nós somos a casa de Deus, eu acredito que, né, a primeira coisa que a gente vê é o que? Fixem os seus pensamentos, né? Fixem aquilo que tem te movido a viver, né? Fixem os seus olhos em Jesus, que a partir disso você se tornará a casa do Senhor, né? E tem um versículo bem legal que eu sempre gosto de falar quando eu me lembro sobre a casa e tal, né? Que é lá em Salmos, se você puder abrir a sua Bíblia aí, em Salmos, se eu achar, né? Que é um livro muito difícil de achar na Bíblia. Salmos 127, versículos 1 ao 5, fala algo super legal sobre isso. Ó, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda.
será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor, olha essa parte de Jesus Cristo. O Senhor concede o sono. Caramba, o Senhor concede o sono. Não sei se isso te remete a algo tão espiritual como para mim se tornou esse versículo esses dias, né? Porque para mim, toda vez que você fala sono, dormir, você lembra do descanso, né? E aqui a gente está lendo o quê? Que quem concede o descanso às nossas vidas é o próprio Senhor. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Deus te ama? Deus te ama? Você crê nisso que Deus te ama? A gente acabou de cantar aqui, né? Eu sou quem o Senhor diz que eu sou. E quem eu sou? Eu sou filho. Eu sou amado. Não é? Então o descanso é dado a mim. Uau, recebe descanso sobre a sua vida aí nesse tempo de crise, né? Recebe aí. Que entra naquilo que, né, Deus falou diretamente comigo, que o nosso estado atual não define quem nós somos. Se nós temos alguém que cuida do nosso sono, que cuida quanto a gente que se dorme, preocupa de falar, mano, você precisa dormir, velho. Entendeu? Então, o seu estado, talvez você fale, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo, mas isso não define quem você é em Deus. Isso não define quem você é, o que você vai fazer, isso não te define. É um Deus que cuida de você. É isso, todo cara. tempo. E eu achei esse versículo aqui muito incrível, né? Porque ele acaba abordando várias coisas, né? Que a gente acaba caindo, não é, na nossa vida, assim, várias coisas que são muito sutis, né? Não cair, né? Que cair sempre remete a pecado. Né? Mas coisas sutis que a gente pode se pegar fazendo na vida, né? A primeira delas é estar trabalhando sem ter Deus como centro da nossa vida, né? Então, aqui fala, se não é o Senhor o construtor da casa, o seu trabalho será inútil, não é? Será inútil. E para mim, né, a Bíblia inteira remete à graça de Deus. Então, quando eu leio isso, eu também consigo lembrar daquele versículo Paulo dizendo, você não pode pegar a graça e fazer ela se tornar algo pequeno, né, vão, né? Não pode, você não pode fazer isso, né? A graça de Deus em você é a sua força, não é que te faz trabalhar mais, é a força que te dá o poder de poder trabalhar, o acesso à presença de Deus, não é? Que foi o que a gente falou lá quando a gente fixa os nossos olhos em Jesus. Eu acho que a primeira coisa que a gente recebe de Deus é a graça, não é? E esse poder e esse acesso para a gente trabalhar, não é? Então a gente trabalha por causa da graça, não é? Não é sem a graça que a gente trabalha, é com a graça, né? E sem a graça a gente não consegue trabalhar. Isso é legal, porque eu acho que a maior dificuldade que nós temos, Caio, morreu. A maior dificuldade às vezes que nós temos é aquilo que eu comentei. A gente mora aqui nessa terra. A gente andar com os pés aqui olhando para o alto. A gente sempre vai olhar para baixo para ver onde a gente está pisando. Mas se você tem alguém que está lá conduzindo você tem segurança nisso. Né? Você está seguro no construtor, naquele que, né, que sabe que está edificando. Então eu acho que isso vai muito além, cara. Vai muito além. E esse período que a gente tem vivido no mundo, né? Muitos planos nossos têm mudado, né? E alguns planos meus também estão sendo mudados, né? Eu tava de boa no começo, eu acho. Eu acho que agora está começando a cair a ficha, né? Do que está realmente acontecendo, né? Então essas últimas semanas, tem sido um tempo não de crise pessoal, mas eu acho que tem sido um período de entender, não é, o plano de Deus para minha vida nessa nova época que vai vir do ano, né, nesse segundo semestre. E então quando eu leio isso que fala, né, o construtor, o planejador, né, me remete ao
passado, ao presente e ao futuro, né? Porque a casa já está construída, não é? E eu só preciso estar debaixo dessa presença de Deus para conseguir viver aquilo que Ele tem para mim, né? Sim. A história já tem, não é? Já tem tudo que Ele escreveu para mim, não é? O plano de Deus é perfeito e eu só preciso me dispor a viver isso, né? Então por isso... Partir da gente, né? E você pega Lucas 14, 28 e lá ele fala que qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então esse é um ponto que a gente precisa entender, que a gente precisa preparar, calcular, preparar o ambiente, preparar a presença, porque talvez a gente possa errar nessa construção dessa casa, mas Deus não vai errar. Deus não vai errar. Deus não vai errar. Então você pega Mateus 7 também. Portanto, quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não a pratica é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Então é o tempo mesmo de você parar, de você entender que existe um construtor, que você precisa edificar essa presença, edificar essa casa forte na rocha. Sim. Firme. Sim. Porque senão o vento vem, a água vem e leva tudo aquilo. E a presença de Deus é isso que a gente precisa, né? Ainda mais hoje, né? A gente fala isso porque a gente vê a necessidade das pessoas de entenderem isso, né? E quanto antes você entender isso, quanto antes a sua vida será mais cheia de paz, não é? Porque como a gente disse aqui, quem vai conceder a você o descanso é o próprio Senhor. Não é você ter muito dinheiro para fazer tudo aquilo que você quer, entende? A sua dependência sempre vai estar no Senhor, porque é Ele que vai te conceder o trabalho. Creia nisso, que a gente também leu, né, nos versículos, acho que 1º, 2º e 3º de Salmo 127 fala isso, né? Você vai estar trabalhando junto com o construtor, né? E se você, não é, se dispensar por algum motivo, o seu trabalho será em vão. Mas se você trabalhar debaixo da presença, né, da graça de Deus, o seu trabalho será repleto, quase caiu de novo, repleto de descanso. Olha, que é o mais lindo, né? Oh, glória. Então, a primeira coisa, se você estiver anotando aí, a casa tem um construtor. A segunda coisa que eu queria falar para vocês, nós nascemos na habitação de Deus. Nós nascemos aonde Deus habita, né? E um versículo bem legal que eu também estava lendo essa semana, 2 Coríntios 5, 16, fala assim, ó, portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu acredito que quando ele está falando de corpo, né, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, eu acho que ele está querendo dizer, tipo, enquanto você está pensando nas coisas da terra, né, como você disse, o seu corpo, né, aquilo que você é físico, né, você está o quê? Longe do Senhor, porque a gente consegue ter acesso ao Senhor pela fé, a gente não vê, não é? A gente não vê, a gente, né, fala, você precisa ver Deus, mas a gente fala pela fé, você não vê Ele em carne e osso, você vê em espírito. É uma certeza. É uma certeza que a gente tem que Deus existe, que Ele está conosco. Porque acho que a maior dificuldade que nós temos às vezes é que a gente quer sentir algo de Deus para poder gerar fé nas nossas vidas e para a gente poder dar o passo. Não, e a fé é a certeza, é a convicção. Aquilo que você não está vendo, mas é aquela certeza que você tem dentro de você te impulsiona. É isso aí. Então eu acho que é nesse ponto, a gente precisa tirar o sentimento, agir com o sentimento. Não, eu preciso me arrepiar.
Sim. Eu preciso, a brisa precisa bater, algo precisa soprar para mim entender que não, é a Sim. fé, tá na palavra. Sim. Entendeu? Eu acredito que a presença de Deus possa se manifestar desse Sim. jeito que o Eric falou, mas a gente não pode ser dependente Não, disso, né? isso. Claro que você, em algum momento da sua vida, Deus vai falar com você audível, assim, ó. Sim. Né? Vai gritar como as vozes de muitas águas, como voz de trovão, né? Vai gritar no seu coração, mas muitas vezes ele vai estar em silêncio, né? Você não vai, E aí você entre precisa aspas, dessa sentir certeza. nada, né? E você precisa dessa certeza de que você nasceu na habitação de Você é Deus, filho, na né? presença de Deus, que eu sou filho, né? E em todo tempo eu sou filho, né? E algo que Deus falou muito comigo e tem falado esses dias é a respeito de como as pessoas têm saído da habitação de Deus por conta da vergonha, da culpa, Isso não é? Tem se envergonhado, né? E hoje eu quero te dizer que se você está se sentindo assim na sua casa, Deus está tirando esse sentimento agora, não é? Todo sentimento de vergonha, de culpa, Deus está tirando da sua vida agora, não é? Agora, porque você nasceu para estar na habitação de Deus, aonde Deus habita você, né? E eu li algo muito interessante essa semana. Eu até cheguei a postar no Instagram lá, que fala assim: você não é tipo, você ensinar um peixe a nadar é tão inútil, não é? É tão inútil da mesma forma que você tentar ensinar um justo a caminhar debaixo da justiça, não é? Porque o peixe, ele já nasce sabendo nadar. Da mesma forma que quando eu e você nascemos de novo, não é? Nós já sabemos andar debaixo da justiça de Deus. Por isso que a igreja não precisa mais de leis. Isso abriu muito a minha mente para entender isso, né? O pastor não precisa mais subir lá no púlpito e dizer: se você não fizer isso, você vai estar mais perto de Deus. Por quê? Porque você tem a lei no seu coração, né? O Espírito Santo, né, agora habita em você e escreveu as leis de Deus no seu coração. Então você já sabe aquilo que te aproxima de Deus e aquilo que não te aproxima. Não é? Por isso que eu quero enfatizar isso para você. Nós nascemos na habitação de Deus, aonde Deus habita, o meu coração, não é? E a vergonha e a culpa muitas vezes nos tiram disso. Por quê? Porque a vergonha mente pra gente, não é? A gente acabou de cantar: eu sou quem o Senhor diz que eu sou. E quem eu sou? Eu sou filho. Eu não tenho mais medo, não há mais medo na minha vida, não é? Tudo aquilo que me separava do Senhor agora não existe mais. E eu achei isso muito forte. É muito top isso, porque esse é um problema muito sério, dessa parada de você se condenar, de você se julgar, né? Deus está olhando para você e falando para você agora: para com isso, porque esse não é o meu olhar para sua vida, né? Isso que o Rafa falou é muito sério, porque isso tem frustrado e tem paralisado a vida de muitas pessoas. Ainda mais num tempo como esse, né? Dessa Porque forma, né? você deve estar passando por necessidades como eu, não é? E quando a gente está em momentos assim, a primeira coisa que a gente faz, né? Talvez você reaja de uma maneira diferente, mas a primeira coisa que eu faço é culpar a mim mesmo, né? Porque eu falo: poxa, eu poderia estar trabalhando, né? Poderia estar fazendo alguma coisa, mas isso não é algo que está no nosso controle, não é? E por isso que eu acredito que a gente ouvir a voz de Deus dizendo isso pra gente diariamente é muito importante. Porque lá em Isaías 55:8 vai falar que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, né? E que os caminhos deles não são os nossos caminhos. É que a gente tem o controle, ele é soberano, mas tá tudo na mão dele. É tudo ele que faz, é tudo ele que... Sim. Ele cuida dos mínimos detalhes. Você acha que eu, como pai, não vou cuidar do meu filho? Vou deixar o meu filho desamparado, vou deixar... Né? Eu vou cuidar dele.
Entendeu? E Deus olha para as nossas vidas dessa forma, Ele vai cuidar da gente. Entendeu? Nesse momento difícil, Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai cuidar da sua família. Vai cuidar. E é isso. Então, o terceiro e último, a última coisa que eu queria deixar para vocês hoje é que o terceiro, nós devemos permanecer na casa. Não é? Devemos permanecer. Lá em 2 Coríntios 5, do versículo 2 Coríntios 5, do versículo 1 ao 5, um pouquinho antes a gente leu o versículo 16, né? Um pouquinho antes. Eu li acho que 1 Coríntios, não foi? Não sei. Mas olha, em 2 Coríntios 5, versículo 1. Do 1 ao 5 diz assim, ó. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não constituída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Pois Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Eu acredito que esse versículo traz muita esperança pra gente. Sim. Agora, né? Porque aqui fala assim, ó. Enquanto isso... Não, um pouquinho antes. Quando a nossa casa for destruída, nós temos da parte de Deus um edifício. Né? A nossa esperança não está aqui naquilo que a gente está vivendo, né? Uma casa eterna nos céus é aquilo que a gente espera. Né? A nossa esperança. E lá depois diz assim, ó, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Isso mostra para mim mais uma vez o quanto Deus vai suprir as nossas vidas nesse tempo, né? Não importa o que você esteja passando, aqui toda vez que fala de nudez na Bíblia, né, me lembra de Adão e Eva, né? Então, quando ele fala assim, ó, desejando ser revestidos da habitação, porque estando vestidos não seremos encontrados nus, né? Isso quer dizer para mim que a vergonha já foi tirada, né? Porque antes a vergonha deles era estar nus, agora Deus nos vestirá, né? Tirará essa vergonha das nossas vidas, porque Ele tem preparado para nós uma casa celestial, né? E é nisso que a gente deve permanecer, entender? Então aqui se a gente pode falar, né, que a gente, nesses 3 tópicos, eu acho que a gente falou de 3 tipos de casa, eu acho que a gente pode falar assim. A primeira casa foi uma casa construída por Deus, não é? Que é a presença de Deus, aonde a gente habita, a presença de Deus como a casa, é o nosso lar de refúgio, a nossa segurança. A segunda casa que a gente falou é nós. Nós como a casa de Deus. Sim. Né? Nós como eu ia falar hospedeiros da presença. Né? E terceiro, a nossa casa celestial. Ambas compartilhadas de uma presença magnífica de Deus. Né? Eu achei bem legal nesse versículo que você acabou de ler. Depois do edifício, né, ele fala uma casa não feita por mãos humanas. Então isso revela muito, muito, muito que Deus é esse construtor e nós vamos ajudar Ele nessa construção. Né? Não é nada que nós vamos fazer, é debaixo daquilo que Deus quer fazer. Né? Deus está sobre nós e nós agimos conforme a orientação dele. Sim. Isso eu achei muito da hora. Para que toda a glória e toda a honra sempre seja dele. Isso aí. Porque se for nossa, né, o homem, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham recebido essa palavra. Você tem mais alguma coisa, Hélio? Não, é isso aí mesmo. É isso que a gente falou bastante.
gente hoje, ó. Falou mesmo. Eita, agora. Mas a gente tem que... Esses versículos que o Rafa colocou, alguns que eu coloquei, você tem que anotar, você tem que mergulhar nisso. Porque você viu, meditar mano, nisso. uns versículos que a gente pegou, algumas poucas frases já falam tanto, Sim. velho. Tanto, né? É. E às vezes, para você entender, você tem que ler, Ler. reler e reler de novo esse versículo de Salmo 127. Nossa, quantas vezes eu li e só agora, não é, me veio essas coisas na cabeça. Algumas delas agora, sim, falando para vocês. Mas espero que vocês tenham recebido essa palavra, compreendido, né? O melhor lugar para estar é na presença de Deus. É na presença de Deus, que você possa ser edificado pela presença dele todos os dias, transformados pela presença de É Deus. isso aí. Amém? Amém. Bora orar? Bora orar. Para a gente encerrar. Senhor Jesus, nós somos gratos pela sua presença, Pai. Não há nada melhor do que a sua presença, não há lugar melhor para a gente estar, não é? Não há nada que possa ser mais transformador que a sua presença, Pai. Por isso nós anelamos por Ti, Jesus, anelamos pela sua presença mais e mais, que todos os dias nós possamos ser batizados por um batismo novo da sua presença, Pai. Possamos ser batizados por uma presença nova, diária, constante, Oh, Jesus. né, que venha perseverar até os últimos dias, Pai. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai. No nome de Jesus. Amém. E Amém. amém. E amém. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Amamos vocês, que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar, Deixar deixar o o seu like. E vamos que vamos, né? E é isso. Até semana que vem. Tamo junto. Valeu.